Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, tá começando mais um Umbanda Consciente Juventude. Eu peço a Deus que me faça instrumento da sua vontade para servir os meus semelhantes, para o meu melhor desenvolvimento. Amém. Gente, lembrando a nossa página no Facebook, o CJ Umbanda Consciente Juventude, é o nosso canal de onde a gente põe textos, onde a gente consegue interagir um pouco, por um pouco do que a gente pensa sobre a Umbanda, sobre as virtudes de Deus, tá lá para que você visualize, para que você interaja, tá certo? Nosso e-mail umbandaconsciente@gmail.com, tá? Essa semana a gente vai falar um pouco do nosso padrão de desenvolvimento espiritual, né? Muitas casas, muitos templos vem fazendo isso, se tornou uma das coisas, uma das ferramentas imprescindíveis dentro de templos de Umbanda, dentro de terreiros, para que o médium possa ter mais segurança, aprenda um pouco da filosofia da casa e se entenda melhor dentro do universo umbandista, universo da mediunidade. Ao Instituto Cultural e Social Plenitude, nós vamos começar um curso de desenvolvimento espiritual que vai começar agora na terça-feira que vem, tá? Então eu vou passar direitinho na página para vocês verem. O nosso instituto foi aberto e a gente já vai começar as inscrições para o desenvolvimento espiritual. A nossa ideia de desenvolvimento espiritual é uma ideia... a ideia é que você não só desenvolva a mediunidade, mas sim desenvolva uma consciência melhor do seu espírito, uma consciência melhor da sua existência dentro do universo umbandista, é claro. Então, a gente divide o desenvolvimento em algumas partes. A primeira parte é mediúnica, né? Então, que faz com que a gente identifique o tipo de mediunidade sem nenhum tipo de preconceito, porque hoje a Umbanda, ela basicamente 90% das pessoas que são umbandistas, elas desenvolvem a mediunidade da incorporação, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, livros de referência, como a Umbanda segundo mediunidade do Espiritismo, o que o Allan Kardec diz, existem várias mediunidades, e a Umbanda já aceita isso de uma forma bem tranquila. Então, quando a gente fala em mediunidade de Umbanda, eu acho que cabe a mim como sacerdote tentar desenvolver outras mediunidades, né? Porque existe sim um médium incorporante, que ele desenvolve muito bem a mediunidade de incorporação, mas tem também um médium vidente, um médium audiente, um médium intuitivo. E esses médiums, quando não tem a ferramenta da incorporação, se sentem um pouco perdidos dentro
espaço dentro da gira, né? E dentro da nossa filosofia, da filosofia que o mentor pediu para que a gente trabalhasse, a gente vai ter espaço para que todos eles consigam trabalhar e se identificar dentro do terreiro, né? Muitas pessoas não dão valor aos cambones, né? E os cambones são pessoas que eu acho fundamentais para que a gira corra bem, não só pela parte da ajuda, né? Então, quando ele pedir para pegar um elemento, ajudar a interpretação, na interpretação da mensagem que o guia está passando para a pessoa, dar o amparo psicológico, emocional que a pessoa tem, porque às vezes é um trabalho mais complicado ou que demande um olhar. A mediunidade de Cambone é uma mediunidade pouco explorada, né? Mas que é muito importante dentro de um trabalho mediúnico. Por quê? Imagina você em situação de gira. Você está numa situação de gira e você está ali, tem o guia incorporado, tem o espaço mágico e tem a pessoa que vai ser atendida. E tem o Cambone. O Cambone, ele faz uma coisa que a gente chama de transporte de energia. Então ele não necessariamente faz um transporte mediúnico, ou seja, quando o espírito precisa tomar um choque anímico para que ele se situe dentro do espaço e tempo, situe que ele está desencarnado, que ele precisa de uma outra condição de evolução, de uma outra condição de vivência, mas ele faz um transporte energético com relação aos elementos que são pegados pelo guia. Acho que nenhum guia, o guia é muito sábio e sabe muito bem qual é a função do Cambone. Quando ele está pedindo, por exemplo, uma vela, quando ele está pedindo, por exemplo, um elemento que o guia, que ele vai utilizar para trabalhar, o Cambone ele vai e pega o elemento, mas no ato dele ir se conectar com a pessoa, então quando o guia está falando e o Cambone está do lado, tá sim, tendo um grande ciclo de energia, abre-se um portal ali de energias, de consciências, e o Cambone ele faz essa chave, certo? A chave entre o médium, né, o incorporado, e a pessoa que está sendo auxiliada com a sua energia, com a sua mediunidade. No ato do guia dar um elemento para a pessoa, um passe, ou pedir para o Cambone pegar algum tipo de erva, há uma purificação e uma potencialização do trabalho com a energia do Cambone. Então o ato do Cambone entregar aquela vela para o guia, entregar aquele elemento para o assistido, faz com que as energias se misturem, as energias se ajudem. Por quê? Porque o consulente, quando está lá na dor, o Cambone se põe como instrumento da vontade divina, e ele também faz um trabalho muito bom, que é equalizar as energias, fazendo com que a energia daqueles que estão sendo ajudados suba um nível, fique equalizada com o nível do Cambone, o nível de ajuda, né? Independente do problema que o Cambone possa estar vivenciando, estar tendo, quando ele põe ali na condição de instrumento da vontade de Deus, a energia dele se faz mais forte, dá um up de energia, né? E ele
ele mistura o seu axé, então o amparo espiritual que o Cambone tem, dos guias dele, que não são incorporantes, mas estão ali dando amparo, quanto o Cambone, faz com que o guia utilize dos elementos ali usados junto com a força espiritual dos guias que estão ali amparando o Cambone. Então essa é um dos pontos que a gente vai trabalhar no desenvolvimento, porque todas as pessoas, não só o Cambone, mas o médium incorporante também, e todas as pessoas que frequentarem o nosso espaço, elas vão trabalhar, vão aprender a se virar. Ou seja, não é que, mas Franz, você não vai ajudar, você vai me largar, não. Eu vou te dar a ferramenta para que você possa ter condições de se ajudar quando precisar. Então, entenda que os poderes divinos, eles estão ali para todos, certo? Então, você incorporante, você não incorporante, você que acredita e você que não acredita. Há chaves divinas, há chaves para você dar um passe energético, para que você faça um trabalho mediúnico primoroso, para que você evoque o orixá, para que você sinta o axé do guia, do orixá. Está aí disponível para todos. Não é porque eu sou incorporante que eu tenho vantagens para aqueles que não são incorporantes, são logãs, por exemplo, são cambonos, que eu tenho algum tipo de vantagem. Não é isso, tá? Então, o desenvolvimento espiritual que eu digo é o desenvolver ferramentas para que a pessoa consiga encontrar sua paz em qualquer situação, sendo ela incorporante ou não. Lá no nosso espaço, a gente não faz distinção de médiuns. Porque eu acho que cada mediunidade tem a sua responsabilidade dentro do terreiro. A mediunidade do Ogã, a mediunidade musical, dá um tipo de energia para o terreiro. A mediunidade do Cambone dá um outro tipo de energia para o terreiro. A mediunidade do incorporante dá um tipo de energia para o terreiro, e todas elas trabalham juntas. Então, quando eu falo do desenvolvimento espiritual, eu falo que na nossa proposta, você que é incorporante, ou você que não, você que é incorporante, você que não é, você que está se descobrindo, você que é Ogã, você vai ter um espaço onde você vai aprender, por exemplo, a fazer uma oferenda, a fazer um trabalho energético para sua casa. Isso sem precisar incorporar. Por quê? Porque o guia já sabe fazer. O seu caboclo, ele sabe dar um passo. O seu caboclo, ele sabe ativar os poderes divinos. O seu caboclo, ele sabe atuar com as energias. Mas e você? Existe uma forma de cultuar a Umbanda que chama Umbanda vocacional. Então a gente tinha, há um tempo atrás na casa, o sacerdote vocacional. Ou seja, ele fez o sacerdócio de Umbanda, né? Só que essa pessoa ela não incorporava. Mas ela sabia, por exemplo, dar um bom conselho. Ela era uma excelente passista. Ela sabia ativar as suas oferendas. Ela sabia ativar as suas guias. Então, existe um umbandista vocacional, ou seja, aquele que
utiliza de forma consciente a sua mediunidade para que ela seja um instrumento em qualquer situação. Então, e o Cambono, ele é uma figura muito importante, só para efeito de curiosidade, no Candomblé você tem aí o Ogã, o Pai de Santo, e o Cambono do Pai de Santo. Então imagina que o Pai de Santo, ele era o responsável material pela gira, né? Você tem essa estrutura aí. Só que quando o Pai de Santo estava trabalhando, estava incorporado, o Cambono assumia. Ele era os olhos do Pai de Santo. Então vê que figura importante que a gente tem por aí e que a gente, de repente, a gente não sabe utilizar muito bem essa estrutura. O Ogã é também uma figura muito importante porque ele ajuda além de comandar uma gira, então diz muito nos cursos que o Ogã tem que sustentar uma gira, tem que comandar, ele vai olhar quando, em que situação precisa de determinado ponto. Não, eu preciso de um ponto de firmação, eu preciso de um ponto de barravento, descarrego, eu preciso de um ponto de coroa, eu preciso de um ponto de chamada, enfim. Ele vai se preocupar com todo esse trâmite. No meio da gira, ele vai entender qual que é a força que tá atuando por ali e vai conseguir fazer com que a gira ocorra de forma harmônica. Certo? Então, e as outras pessoas que geralmente são deslocadas para cambonar, elas vão ajudar em quê? Em orações, em passes energéticos. Inclusive, a gente nessa estrutura de desenvolvimento espiritual, as pessoas, independente se ela é incorporante, se ela é Cambone, se ela é Ogã, a gente vai dar um módulo que é o módulo do passe, o módulo da intuação da voz, a posição das mãos para que você consiga dar um amparo àquela pessoa e consiga se amparar também. Então imagine uma situação onde a gente vai pôr aqueles espaços mágicos e você que é o médium que não é incorporante, você que é o médium que tem outro tipo de mediunidade que não seja a incorporação, você vai ter o seu espaço mágico onde você vai, por exemplo, trabalhar com salmos. Nós temos um trabalho aí que foi passado há um tempo atrás para nós, que é o poder dos salmos. Então você também vai atender. Você também vai atuar com a energia. E aí você vai aprender a identificar de forma sensitiva, quais os tipos de energias e qual é o salmo, qual a oração que eu preciso agora, aonde eu preciso posicionar minhas mãos, onde está o sofrimento da pessoa,
eu vou encaminhar muitos espíritos fazendo uma oração direcionada, muito bem verbalizada no tipo, o que eu quero dizer é você dá ação à oração. Você dá ação a um tipo, então você direciona ela para os sofrimentos, você direciona ela para casa, você direciona ela para os familiares. Então você não vai ficar, quando eu falo desenvolvimento espiritual, você vai desenvolver com certeza a sua mediunidade, os seus poderes espirituais, os seus dons do espírito. O importante para nós é, você quer fazer a caridade, você quer ajudar o seu próximo, então você está convidado aí para você conhecer o nosso desenvolvimento mediúnico para terça-feira que vem, que é, deixa eu dar uma olhada aqui, dia 20, terça-feira que vem, a partir das 8 horas, no nosso espaço aí, nós vamos pôr informação na página, mas aqueles que já quiserem deixar pré-escritos, enviem um e-mail para a gente, umbandaconsciente@gmail.com. Deixe o seu um telefone de contato para que a gente entre em contato com vocês aí, para que vocês consigam aprender desenvolver com a gente essa ferramenta do espírito. Então essa é a primeira parte. Você, com relação à sua mediunidade, está tranquilo para que você faça um grande trabalho. O segundo ponto é o ponto natural e simbólico, que são símbolos usados para Umbanda. Outra vez, você que não é incorporante, você que está procurando aí uma casa que entenda a sua mediunidade, não precisa ficar com medo, pode vir no Instituto. Por quê? Porque os símbolos são utilizados dentro da Umbanda para aqueles que estão à disposição de todos. São os espaços mágicos, mas são também as oferendas, são os campos de atuação. Então você vai poder identificar um santuário natural, as forças e quais são as atuações dessas forças na sua vida, desencadear trabalhos, montando espaços mágicos mesmo com os elementos. Eu gosto de fazer muita relação dos elementos com a função que já é conhecida dentro do espaço humano, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um aprendizado que foi passado para nós, que é o café. Muitas pessoas utilizam o café, por exemplo, para eu preciso ficar trabalhando até tarde, eu preciso estudar um pouco mais hoje. A pessoa vai lá e toma um café para manter-se acordado. Ou então, quando acordou muito cedo e precisa e está ainda rodeado de sono, utiliza o café para dar um despertar. Então, a gente viu, por exemplo, que o café, as propriedades que ele atua no ser humano é ajudar a despertar, né? Só que o café ele é muito usado pelos nossos amados pretos velhos. Então ele põe lá o cafezinho, põe lá do lado, toma um pouco, utiliza o café como símbolo energético aí, como elemento para ajudar os espíritos perdidos a despertarem, os espíritos que estão com dor a acordarem para sua caminhada espiritual.
Então veja, olha que coisa fantástica. Aí você pode falar, então quer dizer que um elemento que eu sei que tem um benefício na vida do ser humano, eu posso utilizar no meu trabalho espiritual, mediúnico, com essa função? Claro. Ou como você acha que os índios, por exemplo, faziam quando não, com o que a gente chama de medicina natural? É claro que foi muita tentativa e erro, mas eles utilizavam e faziam a sua medicina natural, vendo quais eram os benefícios que aquela erva, aquela planta, aquela fruta fazia num combinado, e fazia o seu ritual para os seus deuses. Identificavam, olha, se faz tal benefício é para tal Deus, se faz tal benefício é para outro Deus. Então você vai aprender a simbologia dos elementos, a função, porque assim não adianta eu limitar, por exemplo, e sem nenhum limitante, abrindo realmente a condição de você pensar e utilizar aquele elemento segundo o seu trabalho espiritual, segundo a sua consciência por aquele elemento. Então, o que eu digo? O que eu quero dizer com não limitar? Às vezes, tal elemento funciona assim e você utiliza aquele elemento para uma coisa. E a mesma pessoa utiliza o mesmo elemento para outra coisa. Então, não é dividir, é somar. Assim como os guias espirituais dizem, utilizam, por exemplo, se você já se deparou com 2 caboclos pena branca. Um caboclo pena branca, ele te receitou, por exemplo, um banho de anis estrelado para que você tenha calma. Aí você vai ver, você passou um tempo, passou com outro pena branca que te receitou anis estrelados para a mediunidade. Não é que um funciona, não é que você precisa escolher para que você quer usar o anis estrelado. É que o anis estrelado serve para as duas coisas também. Serve para esses 2 campos. E se você passar com outro pena branca, você vai ver que de repente o anis estrelado vai funcionar para outra coisa. Vai te dar uma outra orientação. Então é importante que a gente explore muito bem os elementos que são dados na Umbanda. Assim como os pontos, a gente está falando de simbologia, você vai ver, por exemplo, um guia, continuando aí com pena branca, você vai ver um tipo de pena branca dentro de um espaço mágico, um ponto riscado, com determinados elementos. Aí você vai consultar com outro manifestador do pena branca, com outro tipo de espaço mágico, com elementos totalmente diferentes. Porque isso é legítimo, isso é acrescentar, é somar, e segundo o que aquele guia aprendeu com aquele tipo de energia, com aquela erva. A vertente de aprendizado, a vertente de evolução, a vertente de energia e quais são as chaves daquele guia para o outro. Não que sejam melhores ou piores, mas são diferentes. E se complementam, porque se um dia eles precisarem trabalhar os dois em prol de uma única pessoa, eles vão se complementar. Nunca se diminuir.
Então é a mesma coisa no nosso desenvolvimento espiritual, você vai aprender os símbolos que te fazem bem. Um símbolo e que fazem sentido para você. Um dos principais símbolos aí que a gente tem é o altar. Porque, embora imagina que você pegue, se a gente for em várias casas de umbandistas, a gente vai ver símbolos diferentes em cada altar. Existe o altar que são basicamente com imagens católicas. Então você vai ter, por exemplo, esse altar vai ter, por exemplo, uma Bíblia, vai ter, por exemplo, em vez de Yansan africana, vai ter Santa Bárbara, vai ter Jesus, vai ter o anjo Gabriel. Por quê? Porque são essas ferramentas que a chave mediúnica daquele médium ativa. Outro altar, por exemplo, você pode ter isso tudo muito misturado. Você vai ter uma imagem de Santa Bárbara, você vai ter, por exemplo, uma imagem de Oxalá do Candomblé. Você vai ter uma Bíblia, mas vai ter, por exemplo, elementos de pedras, os otás nas imagens. Você vai ter... você não vai ter a oração numa Bíblia, mas você vai ter, por exemplo, a oração de um salmo, mas você vai ter, por exemplo, os espaços mágicos. Você vai ter muitas ervas. Então, veja, essa simbologia vai de cabeça para cabeça. Uns vai pôr o Ogum do cano africano, outros vai pôr São Jorge, outros ainda vão falar que Ogum é Oxóssi, né? Aqueles que estão no Candomblé, o sincretismo é São Sebastião. Certo? Então, para que dividir? Então, essas simbologias, você vai aprender a montar o seu altar, trazer os símbolos que te fazem correspondência, trazer as imagens e explorar o máximo da sua energia espiritual. Explorar o máximo do seu enredo mediúnico. Isso é enredo, né? Cada pessoa tem um enredo. Então o enredo não é só a posição que o orixá tem nos seus chakras, por exemplo. Então o pai e mão de cabeça, um é Iemanjá Ogum, o outro é Oxóssi e Oxum. Não é só isso, mas sim os elementos que ativam a mediunidade, que ativam o conhecimento espiritual. Então, são símbolos, e é importante para que você identifique esses símbolos, para que você ative de forma tranquila essa simbologia sem machucar a sua fé, é você, primeira coisa, olhar com o olhar do aprendiz, ou seja, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de marra, sem nenhum tipo de bloqueio. Você está nessa vida para vivenciar e aprender as coisas. Então, se para mim a vela de Ogum é azul escura e para você já ativou uma branca, por exemplo, uma vermelha, e funcionou, por que eu vou falar que está errado? E o seu irmão vai
vai fazer um tipo de guia de Ogum diferente, outros então vão fazer outros símbolos, com outros símbolos, e está tudo certo. E com isso eu já puxo, por exemplo, para o histórico, a parte teológica da Umbanda. A Umbanda ela tem algumas raízes, né? Ela vem da raiz do Candomblé, tem a raiz católica e tem a raiz espírita. Existem casas, por exemplo, que utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo como abertura e tocam Umbanda. Antigamente se dizia que a casa era espírita de Umbanda. Veja só. Então, dizia-se que a casa era espírita de Umbanda. Então, incorporava-se algumas linhas só, por exemplo, a linha dos pretos velhos, caboclos, herês, as casas mais convertentes espíritas, ou seja, onde os seus sacerdotes tiveram um pré-conhecimento do divino através do espiritismo, e que quando visualizaram a Umbanda, viram ali o seu caminho e passaram a incorporar os pretos velhos, os caboclos, passaram a entender um pouco dos orixás, mas aquelas símbolos que faziam sentido na sua caminhada, o símbolo, por exemplo, da leitura do Evangelho, o símbolo, por exemplo, da abertura com, por exemplo, uma prece de Cáritas, é legítimo. Eles não deixaram, eles acrescentaram. Outros ainda, quando visualizaram, tiveram um enredo, uma caminhada espiritual do Candomblé. Então eles cultuavam seus orixás, mas recebiam os seus manifestadores de orixás, mas também recebiam os seus pretos velhos, os seus caboclos, os seus guias para dar uma consulta. Então, eles acrescentavam o conhecimento que eles tinham dos orixás com o que estava vindo da Umbanda, dos manifestadores que ali tinham. Isso é legítimo. Outros ainda eram católicos, tiveram uma caminhada católica por toda a sua vida, só que eles sempre faziam aqueles pulinhos de 7 ondas, punham ali o sal grosso atrás da porta, iam na benzedeira, e a benzedeira fazia intuação de mão, dava um passe. Na Igreja Católica não existe passe. Então, eles utilizam, fazem seus altares, fazem, por exemplo, a leitura dos salmos. Então, olha quanta coisa tem dentro da Umbanda, e é preciso preparar, é preciso conhecer sem preconceito. Entender que se os meus orixás são orixás
com imagens estilizadas africanas e o meu irmão utiliza um salmo, isso é legítimo. E ele vai ter, em vez de uma Yansan africana, ela vai ter a Santa Bárbara. Tá bom. O importante é você saber qual é o seu tipo de mediunidade e as chaves que ativam ela. Os pontos e a forma de cultuar. A Umbanda é uma grande... repleta de símbolos, simbolismos, porque são ativadoras de fluxos energéticos, de portais energéticos. Tem pessoas, por exemplo, que seguem o ritual da quaresma, não abrem seus terreiros. Tem outras que não faz sentido. Tem pessoas que na sexta-feira de Páscoa não comem carne. Outras ainda que não faz sentido não comer carne naquele dia. E esse enredo é importante que os sacerdotes entendam, identifiquem essas necessidades. Porque senão a pessoa acaba não se encontrando dentro de religião nenhuma, porque, ora, como que eu vou para a igreja e incorporo? Chega uma hora que a pessoa começa a dar um nó. Então, poxa, eu vou na igreja, eu sou parte importante dentro da minha paróquia, mas eu incorporo meu preto velho. Isso não existe dentro da Igreja Católica. Ou então, a pessoa vai lá no seu centro espírita, dá o passe, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mas incorpora o seu Exu. Eu vou contar uma vivência que eu tive há um tempo atrás, numa casa espírita, uma casa amiga. Eu fui num trabalho deles, que é chamado cirurgia espiritual, onde a pessoa é colocada... Então a métrica era o seguinte: a pessoa chegava, passava pelo passe em cromoterapia dentro do espaço, e aí depois ela ia para uma cirurgia espiritual, né? Onde o mentor da casa incorporava, ele vinha numa roupagem médica, né? Ou assim a dirigente ouvia e fazia a cirurgia espiritual. E certo dia eu participei desse trabalho, porque é importante você vivenciar para que você possa aprender e acrescentar tudo aquilo que te faz sentido. E a dirigente me convidou, ela falou assim: participa comigo do fechamento? Eu falei, claro. Aí fechamos ali com a oração, fechamos com uma palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois que a gente fez a corrente, fez a oração, rezamos um Pai Nosso, sentamos ali e a dirigente pede para uma colaboradora do seu espaço, fala assim: irmã, você que é vidente, pode falar para mim o que você visualizou? E ela virou para a dirigente e falou assim: olha, o que eu pude ver é que cada pessoa que entrava
descia uma falange de monges caputinos fazendo um monte de reza envolvendo espíritos sofredores que estavam com aquela pessoa. Aí eu fiquei cabreiro. Falei assim, nossa. Olhei, meu preto velho estava ali do lado. Eu falei assim, vô, será que eu estou com algum tipo de problema com a minha mediunidade? Aí o meu preto velho virou e falou assim, por que, filho? Porque eu visualizei o trabalho dos Exus. Os Exus vinham, adormeciam os espíritos obsessores, abriam seus portais mágicos, encaminhavam ele para os seus lugares de merecimento. O preto velho respirou fundo e falou assim, filho, para uns Exu é cappuccino, para outros cappuccino é Exu. O importante é que cada um visualizou da forma em que a sua mediunidade, o seu enredo aceitava. Existia a chave. Então olha que coisa interessante. A Umbanda, ela tem os fundamentos, então a gente pode determinar o que é Umbanda e o que não é Umbanda a partir de situações e vivências que a gente tem. E cada umbandista, ele tem as suas chaves ativadoras. Ele tem a sua forma, o seu enredo religioso, né? Eu acredito que, principalmente os mais antigos, uma situação da minha sobrinha, por exemplo, mudando um pouco de assunto, minha sobrinha, ela virou um dia para mim e falou assim, tio, ela tem 5 anos, eu gosto, quando que a gente estava arrumando o espaço, ela falou assim, quando que vai ter o batuque, né, como ela fala, quando que vai ter o batuque? Então ela senta, por exemplo, lá dentro dos trabalhos, canta, sabe alguns pontos e tal. E quando ela fez essa pergunta, começou uma discussão. Porque minha mãe virou para minha irmã e falou assim, não, então, daqui a pouco ela está com idade de fazer a primeira comunhão. E minha irmã falou assim, não, ela não vai fazer a primeira comunhão. Ela vai fazer o desenvolvimento UME, né, que é a nossa Umbanda Mirim. Que a gente tem essa ferramenta lá direcionada para os filhos dos médios que quiserem ter uma formação umbandista primária, né? Ou seja, a pessoa começa a visualizar, a criança já começa a visualizar os orixás, entender um contexto, um panteão divino a partir da visão da Umbanda. Só que antes não tinha. Aí minha mãe virou e para minha irmã falou assim, mas tanto você quanto seu irmão fizeram a primeira comunhão. Ou seja, não existia um conhecimento para que a gente pudesse virar e falar assim, não, olha, eu vou para uma vertente umbandista, é isso que me chama. Então, muitos, principalmente no Brasil, vieram de uma origem católica, né? E é de se respeitar isso. Então, você que está migrando de religião, não fique com medo. Não fique com medo, porque vai ser respeitado, tende cada vez mais os templos
respeitarem essa migração, entenderem que tudo o que a pessoa vivenciou é acrescentado, é válido, e isso vai ajudar com que ela ative a sua mediunidade, o seu conhecimento espiritual dentro da Umbanda, de forma ordenada e equilibrada. Porém, hoje em dia, existem alguns templos que já fazem um conteúdo programático direcionado para crianças, direcionado para os jovens. Então, nós, no nosso desenvolvimento espiritual, nós não vamos nos apegar só à mediunidade de incorporação. Nós vamos ter o desenvolvimento espiritual em todos os níveis que a gente consegue qualificar, né? Que eu consigo visualizar. Então, é o nível simbólico, é o contexto teológico, é o nível energético e ritualístico, ou seja, o como você, por exemplo, ativa as magias de Umbanda. Então, por exemplo, a pessoa que vem numa igreja católica ou que vem numa igreja evangélica, ela vai ativar a sua magia no salmo. Ela pode fazer uma oferenda? Ela pode fazer uma oferenda. Só que a oferenda dela vai estar repleta de oração. Já uma pessoa que vem de uma vertente do candomblé, a oferenda dela vai estar repleta de procedimento. Então, bater palma na entrada, pedindo licença. Algumas das pessoas põem uma moeda no chão para pagar o solo, identificam ali o ponto onde a oferenda vai estar, cercam o local. Então, e é legítima a oferenda de Umbanda. Não estou dizendo que uma vai fazer oferenda, outra não vai, mas a chave da fé, a chave ativadora vão ser outras. Vão ser diferentes. Enquanto uma pode fazer com diversas orações e de repente acrescentar um salmo aí para ativar aquela oferenda, outro vai fazer com procedimentos, saudando os orixás do campo. Não que alguma não faça, uma coisa exclui a outra, mas o foco, cada um vai ter um foco. Então, para você que gostaria de conhecer a nossa casa, conhecer o nosso método de desenvolvimento espiritual, terça-feira que vem, dia 20, a partir das 8 horas, a gente vai estar esperando vocês. Aqueles que já quiserem mandar um e-mail para nós, umbandaconsciente@gmail.com. Terça-feira que vem é na rua Doutor Sérgio Meira, número 41. Fica próximo ao metrô Marechal Deodoro. Está um pouquinho para baixo da rua Lopes de Oliveira. É uma paralela para baixo. É paralela. Desculpa. É uma travessa para baixo da Rua Lopes de Oliveira. Então você tem ali a Rua Lopes de Oliveira. Você sai do metrô. Para quem vem de metrô, sai do metrô, entra na Rua Lopes de Oliveira,
você vai passar pela Rua Barra Funda, né? Vai ter a Rua Barra Funda cortando a Lopes de Oliveira, você vira à esquerda, direita esquerda, direita, você já vai ver a Rua Sérgio Meira, tá bom? Rua Sérgio Meira, número 41. A nossa palestra sobre o desenvolvimento mediúnico vai ser dia 20/5 às 20 horas. Tá certo? Então, você que quiser já fazer a sua inscrição, você pode fazer pelo e-mail, ou então nos mande aí o seu e-mail pela página, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude, para que você conheça um pouco da nossa proposta aí. Nós vamos falar das estruturas de Umbanda, das vertentes, de onde a Umbanda veio, né? Vamos falar das simbologias e principalmente nós vamos dar ferramenta. Vamos dar ferramenta, né? Eu não dou ferramenta para ninguém, mas vamos ajudar você a abrir a sua consciência conforme a ferramenta espiritual que você já traz. Você vai cultuar o seu orixá sem medo. Orixá não bate, orixá não cobra. Orixá não pune. Orixá é divindade. E nós passamos por aquilo que nós precisamos passar para evoluir. A Umbanda, ela é uma religião expansora, ou seja, ela expande as qualidades divinas através das virtudes divinas para que você possa um dia ser o manifestador dessas virtudes de forma natural. Por isso que nós temos linhas de umbandas, as linhas de umbandas, os arquétipos muito bem definidos, as linhas de trabalho muito bem organizadas, nas luzes dos orixás, sob as virtudes dos orixás, dos tronos. Por isso que nós temos diversos tipos os guias utilizam diversos tipos de simbologias. Nós não temos uma Bíblia, mas temos livros que foram intuídos pelos médiuns para que nos dessem um norte. Então a nossa religião é muito complexa, ela é expansora, ou seja, ela é aberta para que você traga o seu conhecimento, para que você explore o seu conhecimento e não corte ele da sua vida, mas sim acrescente também a visão da Umbanda em sua vida. Você que foi católico, você que foi evangélico, você que foi espírita, você não vai cortar, porque eu entendo que Deus, enquanto você foi católico, espírita, evangélico, enfim, de outra religião, Deus achou que aquilo era o melhor para você. Então, se hoje você é convidado a participar de um ritual umbandista, é porque agora você está num outro caminho. Só que não corte nada do que você fazia que te faz sentido ainda da sua vida. Acrescente. É claro que o ritual é outro, porque se você está migrando é que aquele ritual já não fazia tanto sentido. Eu entendo que a Umbanda é uma religião daqueles que querem fazer. Então a necessidade do médium umbandista é pegar, pôr a mão na massa, fazer, atuar, modificar ele mesmo a vida.
Então, por isso que a gente dá um desenvolvimento, tem essa proposta de desenvolvimento para que a pessoa consiga atuar na sua própria, tenha consciência da sua caminhada espiritual e consiga atuar na sua própria vida, no seu próprio contexto, através da Umbanda, e consiga entender que e respeitar, porque a Umbanda respeita isso, consegue olhar Deus em diversos pontos, em todos os pontos possíveis. Ele olha a Deus em você, no ser humano, olha a Deus nas plantas, olha a Deus nos animais, olha a Deus nos campos. Então, terça-feira, a partir das 8 horas da noite, dia 20, na rua Sérgio Meira, número 41. A palestra de abertura do desenvolvimento espiritual. Você que se interessa, pode mandar um e-mail para umbandaconsciente@gmail.com. Tá certo? Axé, aguardo vocês lá. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.